Vamos orar para a gente iniciar. Senhor Deus e Pai, a Ti seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, ó Pai. Somos gratos, Senhor, por essa manhã, porque podemos aprender mais a Tua palavra, porque podemos, ó Pai, discutir, ó Pai, de assuntos que vai enriquecer a nossa vida e vai nos trazer um pouquinho mais de compreensão, ó Deus. Que o Senhor abençoe, Senhor, os estudos que teremos aqui, abençoe, Senhor, o nosso estudo aqui do templo, para que no nome de Jesus, ó Pai, o que seja falado, seja para enriquecer, fortalecer, orientar, ó Pai Santo, e auxiliar a guardar a Sua palavra no nosso coração. Usa-nos, Senhor, como instrumentos e fala as nossas vidas. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre totemismo. Quem já ouviu falar sobre totemismo? Quem já ouviu falar? Ninguém? Olha lá, tem o Pedro. Pedro já ouviu falar. Nos parece às vezes que esse tema não tem muito a ver com a nossa realidade, não é? Sim ou não? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Porque se a gente não sabe do que é, a gente não sabe se está relacionado ou não. Vocês lembram quando a gente assistia o Pica-Pau e aparecia aqueles totem? Todo mundo sabe o que é, né? Aparecia aqueles totem que tinham umas águias, tinham uns bichos, geralmente tinha um índio relacionado a isso aí. Isso no desenho, ok? Vocês lembram disso aí? Que era exatamente esses desenhos aqui, ó. Isso aqui são totens. Então, totens, logicamente, totemismo vem do quê? Vem dos totens que existia e ainda existe. É muito comum a gente, estudando, né, principalmente sobre missões, e aí nós vamos ver que se fala sobre o totemismo. Por quê? Porque nas comunidades indígenas nós vamos perceber que ainda é muito forte. Talvez não com com esse nome, essa nomenclatura, talvez muitas vezes eles nem percebem e nem sabem, se for explicar o que é o totemismo, talvez eles nem vão entender, mas eles praticam. E é isso que nós vamos ver. Vamos abrir a Bíblia em Romanos 1, de 18 a 23. Romanos 1, 18 a 23. Diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Hoje, um pouquinho antes, quando o Lucas falava do Nepal, nós vamos ver que esse trecho aqui, ele está bem relacionado com o que ele falou. Por quê? Porque mesmo percebendo a complexidade da criação do universo, da criação do homem, nós vamos ver que ainda se atribui ao quê? Aos seres que o próprio Deus criou. Lembra lá no Gênesis, quando fala assim, ó,
E Deus disse, haja luz. E Deus falou isso e criou isso. E Deus foi falando e foi fazendo o quê? Foi criando. Por que Moisés escreve isso? Justamente para falar, olha, vocês passaram mais de 400 anos absorvendo a cultura egípcia, que de certa forma existe o quê? Muito da religião hinduísta que hoje a gente conhece, mas já existia aí uma característica hindu por trás, sendo considerado o hinduísmo uma das religiões mais antigas que se tem. Então a gente vai ver que tinha pincelados do hinduísmo, cheios de Deus. E o povo de Deus, apesar de ter e participar, né, dos cultos que eles deviam ter, embora eles guardassem no coração o que Deus tinha ensinado para eles, Moisés teve que relembrar. Falou assim, olha, então, é o seguinte, sol e lua, quem criou foi Deus. Os animais, quem criou foi Deus. Esse rio, que é considerado um Deus, foi Deus que criou. Então, Moisés, logicamente, o Espírito de Deus, ensinando o povo de Deus o que é correto. E quando a gente se depara com estudos, né, que vai trazer, principalmente um pouco mais da origem das religiões, nós vamos perceber que, embora isso aí seja, estamos falando de indígenas, mas quando a gente fala de indígenas, a gente fala, esse povo aí é primitivo, né? Esse povo não entende nada, nós estamos sendo evoluídos. Será? Será que muito do que tem aí, que nós vamos falar, a gente não pratica? Vocês podem ter certeza que sim. Então, por isso que sempre o Senhor vai falar com a gente, e Ele tem a palavra de Deus, e vai nos ensinar, assim como ensinou quem? O povo lá no Egito. Toda vez o Senhor parece que Ele tem que reforçar, porque o povo dele não tem entendimento. Nós não temos entendimento. E toda vez a palavra de Deus tem que nos ensinar e nos instruir. Ok? Bom, esse estudo ele foi baseado no trabalho do pastor Marcelo Carvalho. Ele é um pastor, hoje ele está em Brasília, mas ele trabalhou muito tempo com os Rúpidas na região basicamente norte do Amazonas. É quase divisa com a Venezuela e eu acho que parte da divisa com a Colômbia também. É um dos maiores municípios que tem no Amazonas. E muito do que nós vamos ver aqui, que ele trata, quando vocês tiverem a oportunidade de ir lá em Manaus e fazer aquele passeio que eles vão levar lá para ver o encontro das águas, vai levar para mostrar os botos e vai levar na tribo indígena. Tudo bem que os índios são meio fake, tá? Mas a gente acredita. Tá? A gente acha que é verdade. Mas ele vai apontar figuras e um pouco do ritual que existe de verdade. Então vale a pena. Vai gastar aí Só que vai lá e negocia, tá? Porque eles falam que é R$200, daí você conversa com o outro e descobre que o outro pagou 120. Daí é melhor, às vezes, nem perguntar, né? E tudo que você vai fazer lá é R$10. É tirar uma foto, R$10. É falar com não sei quem, R$10. E por aí vai. Muito bem. E esse pastor, ele trouxe uma perspectiva sobre o totemismo baseado. Ele aprendeu como essa sociedade rúpida funciona, os estudos de antropologia, entre outros, e aí ele trouxe esse material. É um livro muito bom. Aliás, os dois livros são excelentes livros. Esse aqui vai trazer mais do assunto, e esse aqui são diálogos, né? Para quê? Para a gente entender um pouco mais da cultura, não a cultura indígena simplesmente, mas a cultura do outro. Que às vezes a gente acha que a gente compreende as coisas, e às vezes eu estou falando de um jeito, o outro está analisando totalmente diferente. E com o indígena é isso. Você vai ver que
os relatos vão falar assim, ó, eles vão tratando a vida deles e você vai analisando, você fala, mas qual o critério que ele tem? Você acha que você está em outro mundo, né? Por quê? Porque ele fala de um jeito e você entende de outro. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Então, compreendam esse quadro aqui, ó. Cultura da sociedade, ok? Nós temos aqui, para a gente chegar nesse ponto de cultura da sociedade, é importante a gente entender o sistema de pensamento. Sistema de pensamento de um povo, sistema de pensamento das pessoas. Abaixo do sistema de pensamento, para ele pensar e falar o que ele fala, ele tem um sistema de crença. Ele pode ser um religioso, um não religioso, ele pode ser um agnóstico, ele pode ser, seja lá o que for. Então é necessário que se compreenda o sistema de crença para entender o sistema de pensamento. Se você chegar para uma pessoa e falar assim, ó, qual religião que você tem? Da Aline fala, não tenho religião não. O que você acredita? Como que foi a origem do mundo? Daí ela fala, para mim tudo é energia e matéria. Ela já respondeu. Qual é o sistema de crença dela? Energia ligada a energia e matéria. Vocês percebem? Agora, veja só. Para todo sistema de crença tem uma fonte revelacional. Qual é a nossa fonte revelacional? Qual que é? Qual que é? Qual que é? A Bíblia. Nós vamos voltar com teologia sistemática que a gente esqueceu, né? Mas a fonte de autoridade, quem revela as coisas, quem é? É a Bíblia. Agora, se a Bíblia revela para a gente, nós temos um sistema de crença. A partir do sistema de crença, nós temos o quê? Um sistema de pensamento. Então, veja só, qual é o princípio de tudo que existe? Agora, olha aqui que interessante, ó. Princípio de tudo que existe, lógico que a gente parte da fonte revelacional. Deixa eu ver se funciona isso aqui. Daí nós criamos o nosso sistema de crença, sistema de pensamento, e aí, logicamente, tudo isso vai virar o quê? Vai virar, de certa forma, a cultura da sociedade. Ou seja, a forma que nós agimos, que nós pensamos, que nós fazemos. Nós aqui, nós temos basicamente uma mesma forma de pensar, um mesmo sistema de crença. É quase que certo que a gente vai ter uma cultura, a nossa sociedade aqui, vai ter uma forma muito similar da gente agir, pensar e produzir, né? Agora, olha só, em última, qual é a realidade última aqui, ó? Ou a gente tem um Deus pessoal que a gente se submete, ou a gente tem uma impessoalidade, um Deus impessoal, matéria, energia, que nós tentamos manipular. Ficou meio confuso, não ficou? Mas a gente já vai entender. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, ó, você crê, o sistema de crença da gente nós somos cristãos, ok? A nossa fonte de autoridade é a palavra de Deus, ok? O que diz a palavra de Deus? Que cada um de nós se submete a quem? Ao nosso Deus, não é? Então, por que a gente submete? Porque a gente tem aqui os mandamentos, a gente tem aqui os preceitos que o Senhor dá, o Senhor vai nos ensinar como caminhar, como perdoar, como amar ao próximo. Então, a gente está se submetendo, certo? Porém, a gente tem um sistema que não reconhece um Deus pessoal, mas acredita que tudo tratando-se de matéria e energia, portanto, eu não me submeto a nada, eu não vou me submeter à energia. Vai ou não? Ninguém. Você vai chegar para a energia elétrica e falar, eu vou me submeter a você? Não, não vai fazer isso. Então, a partir do momento que você não crê num Deus pessoal, tudo o que acontece, e aí a gente vai entender melhor, nós vamos acabar tentando, de certa forma,
manipular as coisas. Por quê? Sabe por quê? Porque quem tem um sistema desse, quem tem um sistema desse de impessoalidade, ele acaba querendo controlar. De que forma? Por exemplo, deu um problema lá numa tribo indígena, numa aldeia indígena. Adivinha o que vai se fazer? A gente sabe. Vai lá chamar um pajé, certo? E aí ele vai tentar manipular a energia para quê? Para que se tenha um resultado, não é isso? A partir do momento que nós temos a ciência, nós vamos falar o seguinte, lembra na época lá da pandemia? Falava, a ciência vai nos ajudar, de tal forma que a ciência vai manipular, não a energia, mas muitas vezes a matéria, e manipulando a matéria, ela vai dar um jeito de acabar com esse Covid. Não é isso que a gente pensava? Sim ou não? De certa forma é. Não estou falando que se dá certo, se não dá certo. Eu estou falando sobre manipulação. Por quê? Porque o sistema de quem não tem um Deus pessoal, ele vai falar o seguinte, olha, a gente consegue fazer alguma coisa, entendendo como funciona a energia e a matéria, a gente consegue fazer o quê? Manipular. Por quê? Porque esse mundo ele é bom e é mal. No pensamento impessoal, tá? Por que o mundo é bom e mal? Porque a energia, ela pode ser boa e pode ser mal, não é? Se eu colocar na tomada, se eu ligar aqui a minha caixa de som, ligar um instrumento, vai sair o som. Isso é bom, não é? Só que se eu colocar o meu dedo, o que acontece? Eu vou tomar um choque. Isso é mal, não é? Adivinha nos rituais indígenas o que eles falam? Eles falam, a vida pode ser boa e a vida pode ser mal. Já pensou no ritual? Ele chegar com um galho, só que só pode bater em homem. Chega no Edmilson, fica batendo nele. Fala, a vida é boa e a vida é mal. A vida é boa e a vida é mal. A energia, ela pode ser boa e mal, desde que eu saiba manipular. Vocês conseguem compreender esse quadro? Sim ou não? Sim. Porque é importante que a gente entenda isso aqui, porque a nossa forma de pensar e de agir, seja um cientista, um filósofo, pesquisador, xamã, sacerdote ou os religiosos, eles vão pensar a partir do quê? A partir de um sistema de crença. Sempre assim. Não tem ninguém que vai falar, eu sou nulo e vamos ver aí se tem razão. Sabe por quê? Porque fala o seguinte, alguém vai falar, talvez numa sala de aula, aqui fique tranquilo, fala o que você quiser, que todo pensamento é bem-vindo e existe diversidade de pensamentos. Ok? Ok. Daí o Lucas vai lá e falou, professor, só que muitas coisas que você falou eu discordo. Por quê? Porque eu sou cristão. Daí o professor fala, você está errado. Daí a gente fala, mas não é um pensamento diverso, eu não posso colocar o meu pensamento, desde que seja de acordo com os nossos pensamentos. Vocês estão entendendo isso aí? Então, assim, quando a gente lê um texto deste Romanos, é o Senhor falando o seguinte, Ele falando, olha, vai ser difícil esse povo entender. Vai ser difícil vocês entenderem. Por quê? Porque vai existir muito sistema de crença, muitas formas de trazer, de deturpar toda a verdade que se foi explicada. E isso é o quê? A gente aprende, por isso que a gente aprende para quê? Para levar ao povo o quê? A palavra de Deus. Para quê? Para que a redenção do Senhor alcance a todos. Ok? Muito bem. Vamos lá, né? Vamos caminhando aqui. Bom, segundo Freud, e aí a gente entra para entender um pouco do que é o totem. Então, segundo Freud, ele vai falar,
que o totem e tabu se aplica à psicanálise, à antropologia, para explicar a origem da civilização, da moralidade, da religião. O que ele fala? Ele vai falar o seguinte: olha, pessoal, só fica acordado um pouco comigo que já já vocês vão entender melhor, tá? É que no começo, a introdução, é preciso trazer um pouco de conceito para a gente compreender. Mas vocês vão ver que no final não é um conhecimento do totemismo, mas é um conhecimento do quê? De como funcionam as religiões, ok? Então Freud ele vai falar o seguinte: ó, esse totemismo é o seguinte: existia aí um macho alfa que era o pai, e esse pai era tirano de tal forma que muitas vezes ele matava os filhos. Por quê? Porque ele queria se consolidar. Acontece que às vezes o filho foge, às vezes o filho cresce e o filho fica mais forte. E aí o que acontece? Que o filho foi lá e matou o pai. E aí matou o pai e tinha muitas vezes interesse pela mãe, conforme Freud, tá? E aí, de certa forma, ele vai lá e se arrepende, os filhos. Daí eles criaram o quê? O sistema de totem, que é como se o pai é um símbolo do pai, né, como instituição. E o tabu é o quê? A quebra do tabu é: vamos ter que fazer uma regra para quê? Para nunca mais ninguém matar o pai e não cometer incesto. Então, o pensamento de Freud é mais ou menos esse aí, ok? Daí a gente tem um outro pensamento, que é o pensamento de Durkheim. Durkheim ele vai falar, olha, que o totemismo é a representação física da consciência coletiva. O totem simboliza a força impessoal, chamado mana. Esse mana aqui é o seguinte: no norte, eu falo isso porque eu vou muito para o norte, né? A nossa unidade, a matriz, fica em Manaus. E as meninas lá chamam muito de mana. Essa mana não é essa energia, tá? A mana que eles falam é de irmã, tá? Essa mana que eu estou falando aqui, ó, é uma força impessoal, ou seja, a energia que existe. Tá? Eles vão falar o seguinte, ó, aqui no nosso meio, ele não está vazio, a energia está por todo lugar. E aí ele vai falar que une os membros e, na verdade, é a própria autoridade da sociedade. Opa, aí está mudando um pouquinho as coisas. Está mudando a forma da gente pensar. Daí nós temos aqui um outro pensador, que ele vai falar sobre também os totens e relacionado à África. Parece ser a crença em uma religião específica entre grupos sociais e elementos da natureza. Nada também de melhor, né? E aqui nós temos outros dois pensadores que falam que é uma tentativa de satisfazer necessidades humanas dentro do mundo natural. E aí, quando eles vão pensar aqui, e esses pensadores, eles vão trazer elementos da natureza, dizendo que esses elementos da natureza estão ligados mais propriamente com o quê? Com uma população que é uma população primitiva, ok? E aí um outro pensador, ele vai falar o quê? Ele vai falar assim que, basicamente, tudo isso é besteira. Tudo isso é ilusão, é uma coisa de povo, e aí segue adiante, ok? Mas vamos entender o que é totemismo. Nós temos aqueles totem, isso aqui também representa totem, isso representa um totem. Vocês assistiram o Irmão Urso? Quem assistiu? O que o índiozinho, na verdade é de uma tribo também, né? Como que era o nome do rapaz lá? Kenai não é o ursinho? Bom, tem um rapazinho que ele recebe um totem que é chamado totem do amor, ok? E aquele totem do amor é o desenho do quê? De um urso. E adivinha o que acontece com ele? Ele vai virar um urso. E vai aprender a viver como um urso. Certo? E aí, vivendo como urso, o irmão dele era uma águia e tal. E aí vamos ver que cada um, que o totem, ele não é um deus para ele. Mas ele representa a substância
de quem ele é. Vocês conseguem entender? Que o totem ele não vai ser um Deus. Às vezes a gente olha aquilo e fala assim, nossa, isso aí é um altar, é um poste ídolo. Não é isso. O totem, ele representa o quê? O que a substância que o povo é. Então ele pode ser por meio de madeira, ele pode ser pedra, ele pode ser esse tipo que é chamado roncador. Então olha só, o que é o totemismo? Totemismo é um sistema de crença presente em todos os continentes. A princípio, começaram a estudar Estados Unidos, Canadá e México, depois viram que tem em todos os lugares. E um dos pensadores falou o seguinte, olha, lá no Brasil tem uma tribo chamada Rúpita, e nessa tribo a gente percebe que algumas tribos têm nome de quê? Nome de animais. Isso representa o quê? Tem uma representação de totemismo, e ele tinha razão. Então, olha só, é um sistema de crença no qual se diz que os homens têm parentesco com relação mística com uma força impessoal. Então, é a força que está por trás. É um complexo de ideias variadas e formas de comportamentos baseado em uma visão do mundo extraída da natureza. Povos indígenas utilizam a palavra totem para nomear um clã. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte, ó, o clã do tucano, o que representa? O tucano, ele vai representar o que? A mesma substância daquele povo. E tem povo que eles têm assim, eles vão andar até, dependendo do tipo do animal, ele vai ter o jeito do animal, ele vai andar do jeito do animal. E por incrível que pareça, isso representa até um sistema de caça. Sabe por quê? Porque existe o clã da águia. E existe o clã do esterco do pombo. Quem você acha que está mais na cadeia alimentar? Nem preciso falar, né? Qual é o melhor, qual é o pior. E eles fazem essa separação de tal forma também que dentro de um clã, né, ele tem separado, que a gente vai ver separado por fratrias, né, que são graus de parentesco realmente, e esse grau de parentesco é, um pode casar com um e outro não pode casar com outro. É assim que... E muitas vezes também tem um clã menor, não vai querer casar com o clã maior, muitas vezes não vai querer casar com um clã menor, ok? Bom, e o clã é um conjunto de famílias que pode ser unido ou não por grau de parentesco, mas geralmente é, e elas têm o quê? Um ancestral em comum. Como é que eles chegam, que é o clã do tucano? Tá? Lá atrás, provavelmente, teve alguém que falou isso, que se identificou com o tucano, mas pode ser o clã da espuma da água, pode ser o clã do osso do macaco. E aí o que acontece? A partir do momento que é a mesma substância, quer dizer o seguinte, eu não posso matar o animal se eu sou, sei lá, o clã do macaco. Eu não posso matar o macaco. Daí eu vou lá e peço para o outro. Falou, Evandro, por favor, mata esse macaco. Se você matar e a gente comer, não tem problema. Mas se eu matar, eu estou matando gente da minha própria espécie. Vocês entenderam como funciona o pensamento? E aí, quando se tem um pensamento dessa forma, você cria o quê? Você está criando uma cosmovisão, não está criando? Por quê? Porque ele compreende, ele vive e ele morre por isso. E outra coisa pode acontecer, ele pode ser o clã do osso do macaco, por exemplo. Pode ser de partes. O que ele faz? Ele pega muitas vezes aquele osso e ele pode chegar ao ponto de queimar ou moer aquele osso. Para quê? Para que a energia que existia venha para mim também. Se tudo é matéria e energia, a energia ela não pode ser perdida. Então ela tem que voltar para quem? Para nós. De que forma que volta? Muitas vezes morre, e morrendo tem um ritual para fazer. Essa energia pode ir para a pedra, essa energia pode ir para a água. E quando essa energia vai e a gente toma banho no rio, ou a gente encosta na pedra, ou a gente come parte do osso, ou alguma coisa assim,
a energia está voltando para a gente. Entende o pensamento? Vamos lá. Geralmente as mulheres sempre estão em segundo plano, né? Aqui é a mesma coisa. A mulher aqui, a mulher não pode saber qual é o totem. E aí os totens, eles são geralmente de pedra, de madeira ou elementos da natureza. Então, geralmente, o totem ele é apresentado ao homem, né? A mulher não pode saber, a não ser porque assim o totem específico ele é guardado em lugar sagrado. Então, estamos falando totem, mas a mulher também ela tem os rituais e tem a forma também dela deixar o homem para trás. Vamos lá, continuando aqui, ó. Então ele representa, ó, vamos ver, entender isso aqui, ó. Ele representa a organização social e hierárquica de um povo, como eu falei, e envolve a cosmovisão. Mas é importante que a gente entenda o que Durkheim vai falar. Durkheim ele não era cristão, lógico, mas olha o que ele falou, ó. É a religião não de tais homens, animais ou imagens, mas é força anônima e é impessoal que se manifesta em cada um deles. Então, a força que existe é o que está se manifestando, ok? É isso que a gente tem. Tanto é que tem um depoimento de um indígena que ele fala assim que o totem dele tinha a ver com uma formiga saúva. E essa formiga ela ficava em região quente, muito quente. E ele falou assim que ele era capaz de fazer com que a outra pessoa se esquentasse, se de repente fizesse alguma coisa que ele não gostasse, ele podia fazer alguma coisa e a pessoa começava a esquentar de dentro para fora. Então, para vocês verem como que é o pensamento e a forma de agir. E aí Durkheim fala, ó, nenhuma possui inteiramente, mas toda dela participa. Ela é independente dos sujeitos particulares que se encara, tanto que procede como sobrevive a eles. Os indivíduos morrem, as gerações passam, sendo substituídas por outros. Mas essa força permanece atual, viva e idêntica. Ela anima gerações de hoje, assim como animava as de ontem, e vai animar os de amanhã. Tomando a palavra no sentido amplo, pode-se dizer que é o Deus que cada grupo totêmico adora, só que é um Deus sem nome, impessoal, sem história, imanente ao mundo, difuso em uma quantidade incalculável de coisas. Ela é boa e má e está presente em tudo, em cada um dos elementos e é eterna. O que é? Ele pode ser um Deus, mas é um Deus que ele está em tudo que possa imaginar. Vocês estão vendo a relação que existiu com o que ele falou do hinduísmo? É um Deus que ele passa de geração em geração. É um Deus que pode estar em várias coisas. Por que existe um panteão enorme no hinduísmo? Muitos deuses, muitas coisas. Por quê? Porque a energia está em cada um desses elementos. Veja que passa gerações, mas essa energia não passa. Por quê? Porque eu vou morrer, a minha energia ficou com meu filho. E aí a minha energia, tudo que eu tinha, ela pode voltar de que forma? Existem os rituais que a minha energia ela vai para a natureza e existem os rituais que retomam essa energia. Percebe o quanto tem a ver com o hinduísmo? Percebe o quanto tem a ver com a religião do Nepal? E nós estamos falando o totemismo, não é coisa nova, é coisa muito antiga também. Pode falar. Arsênio, acho que no último mês, 2 meses atrás, o reverendo João Petrecé, ele colocou no Instagram dele uma questão do totemismo lá no Nepal. Né? E fica bem claro isso que o Arsênio está falando, porque lá no Nepal existe realmente os deuses, né? Que eles separam realmente, o rato é um deus, não sei o quê, não sei o quê. Mas tem uma tradição lá no Nepal que o reverendo João colocou no Instagram dele, que é o quê? Em determinado momento lá do ano, eles constroem um totem no meio da cidade, fica lá semana construindo.
né? E ele tem rodas, tal, tudo. E o reverendo João ainda fala, isso é de geração em geração, eles vão construindo isso aqui. E aí esse totem, depois que ele está pronto, eles rodam a cidade inteira com esse totem. E aí quando eles voltam no ponto de início, eles vão lá e desmontam. E aí o próximo ano vai lá e monta esse totem de novo. Então não é um Deus físico lá, como pode falar, fixo lá, que eles têm vários, né? Mas esse totem eles vão lá e montam só para essa questão de ir passando a cultura de geração em geração. Veja que o que ele está falando é que a energia ela vai passando e vai sendo ensinada e as próximas gerações fazem. Olha só, o importante é entender o sistema dele de sagrado. Olha o que é um sistema sagrado para o indígena, que não compreende o quê? Não compreende o que é um Deus pessoal. Então, olha o templo, ó, tipo, construir templo, que é o que a gente tem, para ele, toda a paisagem da natureza é um templo. Ok, né? Sentimento, a gente tem um sentimento de alegria, de adorar o nosso Deus. Eles têm medo. Eles têm medo da energia. Eles têm medo dessa força da energia. Nós temos uma relação do quê? De uma atração com o nosso Deus. Eles rejeitam por quê? Porque vai trazer maldição para eles. É a expectativa nossa de ser cada vez mais abençoado por estar presente do Senhor. Ele sente o quê? Ele vai sentir um perigo muito grande de participar ou dessa força. Ele fala, eu tenho que agradar essa força e essa força faz com que a minha vida continue normal. Eles não acreditam em fatalismo. Eles acreditam o seguinte, tudo que acontece, alguém fez, alguém quebrou um tabu, foi um feitiço, alguma coisa assim. As ações culticas, nós temos um relacionamento com o Senhor e eles fazem o quê? Para apaziguar, ou seja, a todo momento a ira dessa força, ela vai vir para cima das pessoas. E aí nós temos o nosso Deus pessoal e para eles é impessoal. Esse rito aqui, o rito de iniciação, é isso que vocês vão ver lá, se vocês forem em Manaus. Isso aqui é o Jurupari, é um instrumento que ele é um aerofone, que ele faz assim, bum, 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 e aquilo fica na cabeça da gente, né? E no ritual, pensa só, é tudo escuro, sem barulho, e é de noite que eles fazem esse ritual. E você escutando isso na mata, dizem que chega a tremer por dentro de você assim, né? De tão forte que é. Para que eles fazem isso? Para mostrar que a energia ela está em tudo e em todos. Vamos lá. Então, no rito de iniciação, olha que interessante, ó. Olha como funciona. Isso aqui muitas vezes não é nessa ordem, mas tem esses pontos. Então, o ritual, isso nos Rúpidas, tá? Esse ritual é chamado de derramar sólidos. Então, eles fazem muita produção do quê? De bebida. Essa bebida é uma espécie de uma cachaça, que eles chamam de caxiri. Tanto é que tem depoimento que eles falam assim, eles acham que é o branco que traz a cachaça para a gente, é nada. A gente consome cachaça há muito tempo. Que é esse caxiri aí, que é aquele... eu acho que eles, quando eles foram no AMP, eles mostraram alguma coisa assim. Você tomou? Olha lá, ó. Tá vendo? E você sabe que, para fermentar, elas mastigam e cospem, né? Mas faz parte do processo, né? E ele tomou, nem sabia, né? Pois é, ó. Então eles tomaram o caxiri, que é a cachaça, né? Muito bem. Já não vou anotar aqui para o pastor, e está gravado, hein? Olha lá, pastor. Apaga o pastor, vocês que vão para o conselho. O conselho vai para o conselho, né? Ainda bem que eu não estava lá, hein? Eu e o Jorge não estava lá. Ó. Eu e os Jorges, né? Bom, no ritual, existe ritual completo e parte dele. Então, no completo, existe a presença de adolescentes e pré-adolescentes.
Por volta de 9 anos em diante, já começa o ritual. Nesse ritual aí, junto com os homens, são feitas etapas, né? Colhe-se o fruto, prepara o jurupari, e aí, para tocar de madrugada, ele é tocado no início da noite, dentro da mata. Os indígenas bebem, fumam e conversam, vão lá no local apropriado, deposita. A partir daí, olha o que acontece. Deposita os frutos. Quando eles saem da aldeia, as mulheres se levantam em respeito e saem para colher os frutos. Daí, depois eles voltam, é tocado aí o jurupari dentro da mata também, existe uma flauta de pan, e aí eles ficam o dia inteiro, tomando cachaça, dançando e, como eles falam, escutando música brega. Eu não sei que tipo de música brega, mas é a característica que eles dão. Agora, olha que interessante, ela vai o dia inteiro. E no final do dia, depois que estão bem mamados, né, bem bêbados e tal, começam a sumir. Adivinha por quê? Porque nesse dia é liberado. Todo homem pode escolher qualquer mulher que for, se for do vizinho dele, se for, seja qual for, ele pode. E os índios são monogâmicos. Só que nesse dia pode sair com a mulher que for. E aí eles vão sumindo. No outro dia diz que aparece na casa de um, some um pouco, tal, e aí vai. Por incrível que pareça, se eu tiver só filhas e eu não conseguir fazer com que nasça um filho na minha casa, eles oferecem a mulher para um outro, para um amigo, para tentar fazer com que nasça um filho. Isso aí, para a gente, pode soar um pouco de forma ruim, mas isso aqui é um ritual. É um ritual que ele está trazendo o quê? O jurupari representa a força da vida. O próprio totem é o ser que eles respeitam. É passado a importância, inculcado nos adolescentes, a partir de criança e adolescente. O som conecta toda a aldeia. A noite é misteriosa como a força da vida. Os frutos são derramados, que eles representam uma oferta e representa também o quê? O sustento de coisas boas, coisas ruins. O ritual pode representar coisa boa e ruim. A prática sexual é sagrada, considerando o quê? Fertilidade e continuidade do ciclo da natureza. Não importa, nesse dia, logicamente, muitas mulheres vão ficar grávidas. E aí, o pai sempre é o marido da mulher. Ok? Mas se faz isso para quê? Para que se continue a vida, e a vida vai continuando da forma normal. Só falar um negocinho. Então, eles fazem isso, a gente pensa, e a gente fala, nossa, que horror, né? Mas para eles é uma forma de continuar. Por quê? Porque isso é um ritual para que a força da vida seja acalmada. Ok? E quando eles fazem esses rituais, eles entendem que a continuidade das coisas tem. Tanto é que eles tiveram um problema de... o governo foi lá e, por causa da piracema, até evitar pescar e tal, e eles foram para a reunião e disse que eles ficaram chateados. Sabe por que ficaram chateados? Porque eles não podiam pescar. Eles falaram, como que não pode pescar? A gente faz um ritual e as coisas aparecem. Vocês entenderam? Eles fazem um ritual e as coisas aparecem. A natureza volta a produzir. Os rios voltam a produzir. Então, não tem essa de não pescar na época da piracema. Vocês compreendem? Isso é um sistema de pensamento. Não é porque são primitivos. É uma forma de pensar e agir. Pode falar, Denis. Pode parecer para o mundo assim, né, que os indígenas são puros, né? E muita dessas relações que eles têm sexuais é com crianças também, tá? Então eles não fazem às vezes a conjunção carnal, mas fazem de forma oral com as crianças para que elas não percam a virgindade e elas não percam o valor. E outro ponto que o Arsênio está falando e que já contaram para nós é que, por exemplo, se
a minha mulher, se meu irmão é um ótimo pescador, minha mulher grávida vai ter relação sexual com ele para passar essa energia de ótimo pescador. Se meu irmão é um ótimo caçador, o meu pai é um ótimo caçador, o meu vizinho eu dou minha mulher grávida para que essa energia passe para a criança e ela seja um ótimo caçador. O conceito do totem, provavelmente, porque é o seguinte, por trás de um grande pescador, eles acham que ele tem um totem especial para isso. Então, se ele tem um totem mais forte que o outro, ele faz isso aí para quê? Para que a energia cósmica seja transferida mediante um fluxo energético. A essência vital sempre existiu e, após receber o seu nome mágico, a criança recebe também a energia. Então, e é uma relação binária, né? Sempre é de dois. Ou seja, o cara ele é um indivíduo, mas ele tem um totem. Isso aqui, por incrível que pareça, a gente vai ver em muitas religiões animistas que vai tratar da mesma forma. Ok? Mas a gente vai chegar na gente. E o que é o tabu? O tabu... Vamos lá, né? Às vezes a gente acha que quebrar um tabu, a gente tem um pensamento um pouquinho diferente, né? Mas o tabu para eles é o seguinte, ó, conforme os Rúpitas. Quebrar um tabu está relacionado em fazer estrago contra a força da vida. Então, por exemplo, uma mulher, no período dela menstrual, ela não pode andar de barco com eles. Por quê? Porque eles acreditam que virá uma cobra e vai atacar eles. Então, isso aí não pode de jeito nenhum. Esse desenho que eu coloquei, cozinhando, quer dizer o seguinte, quando elas estão fazendo, se elas deixarem derramar aquilo no fogo, também subir aquela fumaça branca, pode ser um espírito também que vai trazer o quê? Vai trazer morte e doença. Então, o quebrar o tabu, ele está relacionado para o indígena a isso aí. Então, ele tem o totemismo, ele vai gerar regras, e cada vez que quebra essa regra, ela pode trazer consequências para a família ou para toda a aldeia. Seja doença, morte, por aí vai. Então, a quebra do tabu, quando existe uma quebra do tabu, ele tem que fazer uma outra coisa. E qual é a outra coisa? É a magia. Então, veja só o que tem. Ó. A gente tem o totemismo, certo? O que é o totemismo? É todo um sistema de pensamento e crença, ok? Esse sistema de pensamento e crença, ele vai gerar regras, certo? Essas regras, quando elas são quebradas, são chamadas de quebra de tabu. Para quê? Para que não se venha, se houver uma quebra de tabu, ele pode vir a morte ou pode vir doenças. Como é que o indígena faz para que se mantenha essa regra normal? Ele faz os rituais, certo? Então, em meio aos rituais, ele faz e está falando, ó, a energia aí, vamos deixar ela bonitinha. Para que essa, é como se fosse uma engrenagem. A engrenagem está rodando, normal. Por quê? Porque se faz o ritual, daí tem, as crianças crescem, a aldeia continua, os frutos nascem. É Deus sustentando e eles acham que é energia. Quando tem um problema nessa engrenagem, alguém quebrou esse tabu. Como é que a gente faz para consertar isso? A gente vai fazer a magia. Vocês conseguem pensar do que isso representa na igreja? Aí depende da tribo, né? Eu já ouvi relatos que eles deixam morrer, às vezes matam e por aí vai. Eles sempre vão achar que é alguma quebra de tabu, que é algum feitiço que colocaram, alguma coisa assim. Sempre. Mas a gente tem macumba gospel também. Então, veja só. Vocês compreenderam o que é o tabu? O que é o totemismo? Compreenderam o que é um rito de iniciação? É ensinando a criança. Compreenderam o que é um ritual? O ritual é o quê? Para que tudo caminhe normal. Deu alguma coisa errada? Alguém, por exemplo, foram viajar. A cobra picou a perna de alguém. Sabe o que eles fazem?
não pode comer pimenta e não pode comer sal. Isso toda a família dele. Por quê? Porque senão ele vai arder mais e vai prejudicar mais isso aí. Então, se alguém comer esse tipo de coisa, quebrou esse tabu e a pessoa vai morrer. Vocês entenderam o medo que se trabalha? Agora pense na gente como igreja. Vocês já pensaram o seguinte, ó, veja, presta atenção no que eu estou falando. A gente fala o seguinte, eu não dei o dízimo esse mês. Não dei o dízimo esse mês e veio o devorador e a minha vida foi um estrago esse mês e acabou com tudo. Eu tenho que dizimar porque para que as coisas vão bem. Vocês perceberam que é a mesma coisa que a gente está pensando? Qual é o princípio de dizimar? É o amor ao Senhor. É mostrar que quem rege a sua vida é o Senhor. Se eu der o dízimo pensando que eu estou fazendo um ritual, é similar ao quê? A eu manipular a energia para quê? Para que eu tenha uma vida boa. Vocês perceberam que a coisa só mudou de nome? É a mesma coisa isso aí. Ou muitas vezes, que eu já vi, às vezes a gente vai fazer uma viagem e, sei lá, deu uma batida, furou um pneu, aconteceu alguma coisa. E alguém fala, eu sabia que eu tinha que ter orado. Eu não orei, por causa disso veio isso aí. Não, você tem que orar porque você tem que orar, irmão. Né? Você tem que orar porque orar sem cessar. Mas não é esse ritual que vai fazer com que a sua viagem não dê problema. Vocês compreendem que a gente tem muito disso na nossa cabeça. E a gente acha que é alguma coisa que fica lá para o indígena. Então, o que é a magia? A magia, se o totemismo ele gera regras, né, ele gera um tabu, a quebra de status pode gerar uma maldição. Então, é necessário o quê? Uma magia para manipular. A magia é uma prática coordenada por um indivíduo ou a partir dele e a manipulação de elementos naturais. E para quê? Para produzir o resultado. Então, assim, para que a energia vai bem, a gente faz o ritual. Teve um problema, vai mal, aí o pajé faz uma magia e a gente muitas vezes faz. A gente vai ver que muitos crentes fazem, tá? A magia pode ser positiva ou negativa, né? A positiva é quando faz algo que se espera e a negativa é não fazer tal coisa para que o mal não aconteça. Aí existem categorias, né, alegóricas ligadas a sonhos, simpática à fertilidade, imitativa, negra e branca. Mas a gente já ouviu falar em simpatia, não ouviu falar? E a simpatia, principalmente antigamente, tem a similaridade e contrariedade. Já ouviram aquele caso? A criança não fala. O que se faz quando a criança não fala? O quê? Vocês não querem falar para eu não falar que vocês não fazem simpatia. Todo mundo sabe. A avó da gente sabe que quando a criança não falava, você colocava um pintinho na boca da criança. Não colocava? Sim ou não? Eu tinha problema de bronquite, viu? Tinha problema de bronquite. Bronquite pode, né? É uma receita legal, né? Daí minha avó queria que desse um beijo no jabuti. Aí que coisa. Por que eles tratam isso? Porque falam, olha, o semelhante pode produzir semelhante. Já o semelhante vai agir sobre o semelhante e o contrário age contrário. Se a criança não fala e o pintinho pia, o que vai acontecer? A criança vai falar. Vocês percebem? Agora sim, lógico que a gente não fala, mas a gente conhece muito simpatia, sim. E aqui tem a contiguidade. O que é a contiguidade? De certa forma é o quê? Agora vai pegar na gente. Que é assim, uma pessoa, ela não é só uma pessoa para o indígena. A roupa dela é a pessoa. O galho que ela quebrou é uma pessoa, tanto é que se a pessoa se perde, eles fazem um ritual pelo galho para saber por onde eles foram.
a pegada dele vai representar ele também. E muitas vezes, quando ele morre, as coisas dele vai tudo para ele. Agora veja só, quando existe algum trabalho que fala, ó, traz aqui um fio de cabelo, o que vai acontecer? Porque essa religião que fala isso, ela está falando o fio de cabelo, não é um fio de cabelo, é a pessoa. Certo? Agora, vocês já viram o caso que fala, traga aqui um lenço da pessoa, a carteira da pessoa. Vocês vejam a similaridade que tem? A roupa da pessoa. Nós estamos falando do quê? De contiguidade, que é o quê? É as coisas da pessoa, vai fazer efeito. E algumas armas que eles usam, né? Talismã, amuletos, adivinhação, presságio, vidência. E vocês sabiam que o sonho também, todo sonho deles, eles acreditam que tem a ver com alguma coisa. Então, olha só, para a gente finalizar aqui, deixa eu ver que horas são. Tem 5 minutos, né? Sobre a magia, acredita-se que sempre existe alguém por trás de um mal e outro para desfazer. Irmãos, isso aqui, ó, a gente às vezes dá risada, mas isso aqui a gente do conselho sabe que muitos irmãos vêm de igreja que tratam isso aqui, ó. Que tem, às vezes, situações que fizeram trabalho, que acha que fez um trabalho, daí teve que ir lá na igreja para quebrar esse trabalho. É a mesma coisa, o pensamento é a mesma coisa, não é? Na sociedade mágica, a ciência, e na ciência, o Senhor é quem? É o homem. E ele quer manipular a energia e matéria. Ou seja, no cristianismo, Deus é quem decide, não tem como manipular. Você pode orar dia e noite, o mundo inteiro. Você acha que toda manhã não vai vir o dia e a noite vai escurecer? Pensa no que é a vontade de Deus. Ou a gente fala, eu oro e acontece. Então ora para um cachorro falar. Será que o cachorro vai falar? Pensa no que representa isso. Então, assim, e não só a magia, mas a ciência também. Ela quer entender as leis. Não sou contrário à ciência, não estou falando isso. Estou falando que a forma de pensar nossa é, eu entendo a ciência também para quê? Para manipular. O pensamento é que é possível conhecer a regularidade da natureza e intervir sobre o quê? Sobre leis e fundamentos que regem o quê? A lei da simpatia. O que é a lei da simpatia? Similaridade, contrariedade, por aí vai. Sonhos podem representar situações que poderão acontecer e são tratados como anúncios. Todas as vezes eles falam, eles sabem que muitas vezes um sonho está ligado, e eles lá, para cada sonho vai representar algum tipo de cor. Bom, a magia é a hermenêutica da vida dos ruptas. É a lente que compreende e interpreta o mundo e a vida. É a articulação redentiva do sistema de crença. Quem que é a nossa redenção? Não é Jesus? Agora, para esse tipo de pensamento, como é que ele vai trazer a redenção? Através da magia. A manipulação do quê? A manipulação da energia faz com que a gente consiga, se o mundo é bom e mal, como que faz para o mundo ficar bom? Por quê? Porque eles acreditam que o mundo tem uma falha. E eles não acreditam que é pecado. Porque para eles pensam, se você explicar muitas vezes para o indígena sobre pecado, ele vai falar, o pecado então é eu quebrar o tabu. E aí, às vezes o crente fala, no sincretismo, fala, é verdade, é isso. Mas não tem nada a ver. Sabe por quê? Porque o pecado é agir contra o Criador. E o tabu, muitas vezes, não tem nenhum fundamento. O que tem a ver, por exemplo, uma cobra picar e você não poder comer sal e pimenta? O que tem a ver? Só que eles entendem que se eles fizerem mal, ou se eles não cumprirem isso aí, vai acontecer algum mal. Então, para eles, a forma de redentiva é
É o ritual e não deixar quebrar o tabu. Vocês compreendem? Agora, a gente, indiretamente, a gente compreende muitas vezes dessa forma. Ou seja, se o mal vem para mim, é sinal que eu fiz alguma coisa mal contra o Criador. E aí eu vou, mas o que será que eu fiz? Sua cabeça está falando assim, ó. Qual tabu será que eu quebrei? Entendeu? Só que quando a gente compreende o Deus da Bíblia, você vai falar, lógico, o Deus da Bíblia, para corrigir, ele vai falar, olha, se vocês não fizerem isso, vai acontecer isso. Por quê? Porque ele está corrigindo o seu povo, mas não tem relação com a quebra de tabu. Agora, percebe que tudo é feito, e é por isso, e aí eu acredito que essa força por trás, existe uma força que muitas vezes a gente não prega, mas o diabo ele trabalha para quê? Para confundir o povo. Se não fosse assim, a palavra de Deus ia falar, olha, toma cuidado, fique alerta, vigia, ora, porque é a palavra de Deus instruindo o povo dele e falando, ó, o engano vem. Como é que você derruba isso aí? Se você ler aquele livro inverso, você vai falar, se você ler os diálogos do indígena, você vai falar, meu Deus, como é que ele vai mudar? Como que ele muda? Como é que um povo desse muda? Só que a gente está falando da gente para com ele. E a gente poderia falar, como é que a igreja muda? Sendo que a gente é cheio também de pensamentos. Vocês percebem que quando a gente estuda sobre o totemismo, a gente tem que fazer uma avaliação do nosso coração, do que representa o nosso sistema de pensamento. Será que o nosso sistema de pensamento ele vem de uma autoridade, de uma revelação bíblica ou de uma revelação que a gente acha que é da Bíblia? Será que a Bíblia, de ponta a ponta, ela é uma verdade para você ou você escolhe texto para ser uma verdade para você? São coisas que a gente tem que pensar. Então, olha só, todo ser humano tem um sistema de pensamento que é formado por um sistema de crença. Qual a sua fonte de autoridade? Como você compreende a origem da vida? A atribuição do mal, quebra de tabu, fatalismo. Embora quebra de tabu não seja pecado, qual é o seu conceito de pecado? Coisa para a gente pensar. Será que você pensa que o seu pecado é porque você age contra o Criador? Porque a Bíblia diz como eu tenho que agir em relação ao Criador? Ou será que você acredita que o mal veio para você porque você desagradou a Deus? Existe o desagradar a Deus, que a Bíblia fala, é você, dentro da sua atitude pecaminosa, né? É você descumprir o que a palavra de Deus diz. Muitas vezes pode trazer um mal imediato, pode trazer, mas outras vezes não. Outras vezes é a consequência. Muitas vezes o pecado que eu faço hoje, a consequência dele pode vir em gerações. Então é a Bíblia ensinando as consequências dos nossos atos. E não que você vai ter uma maldição, seja a maldição ou a morte imediata. Bom, o rito faz com que a fonte da vida mantenha o ciclo natural. Por que você cultua o Senhor? Por que você cultua o Senhor? Principalmente domingo à noite. Você cultua o Senhor pensando num ritual para que a força da vida esteja te abençoando ou porque você ama o Senhor? São coisas que a gente tem que pensar e resolver na nossa vida de crente. No rito de iniciação, ensinar o pré-adolescente e o adolescente. A Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Portanto, vocês vejam que a doutrinação, ela vem lá dos pequenininhos. E a gente, muitas vezes, a gente não ensina a criança dentro do templo, porque a gente fala, não é apropriado. Mas crianças de 9, 11 anos já participam de ritual que tem até práticas sexuais. Magia, manipulação da energia. Você é um cristão
para manipular ou se submete? O que é um cristão para manipular? Se o que você faz, pensa só, eu faço atos de caridade por quê? Porque eu amo o Senhor ou porque eu quero que a bênção do Senhor venha para mim? O que a gente faz como cristão, muitas vezes não é muito diferente do que eles vão fazer. Nós ficamos indignados com o que o povo rúpida muitas vezes faz. Mas nós esquecemos do que a gente faz, né? E aí, terminando, 2 Coríntios 10, 4 e 5 fala: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o nosso sofisma, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Bom, diante desse estudo, como você entende o Evangelho de Cristo na sua vida? E qual a relação do estudo com nossas práticas cristãs da atualidade? Seja dentro, seja fora da igreja. Como a igreja se comporta em relação às práticas dela. Então, irmãos, a gente, quando olha para o totemismo, e quando eu aprendi disso aí, ele falou muito comigo, porque muitas coisas a gente pratica sem compreender, sem saber que isso que eles falam, a gente acha que são povos que não têm instrução, mas isso é um sistema de vida que eles têm, e que muitas vezes mexe com a nossa forma. Às vezes a gente fala o seguinte: olha, isso eu digo como cristão, né? Não só como evangélico. Ah, ele quebrou um tabu, ele vai ser amaldiçoado. E às vezes numa sexta-feira santa a gente fala: eu não posso comer carne hoje. Não é igual? É a mesma coisa. A única coisa é que muda. Fala: não, eu não posso comer carne hoje porque eu estou pecando. E se eu pecar, eu vou ser amaldiçoado. É a mesma forma que você está pensando. O pastor pediu para eu dar aula de teologia liberal e de teologia da missão integral. Eu inverti a ordem, por quê? Porque, na verdade, o totemismo, ele fala mais do sistema de pensamento que o cristão tem. E quando a gente fala sobre a teologia liberal, ela vai tratar muito do quê? De aspectos que vai falar: não, isso aí é primitivo, a gente aboliu isso aí. E aí, o próximo passo é o quê? É a gente virar liberal. Veja que a gente sai de uma armadilha e cai na outra. Se a gente não tiver a instrução correta, nós realmente estamos perdidos. Por isso que a palavra instrui, né? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, pelo seu ensino. Que o Senhor instrua nos nossos corações, Senhor, a entender, compreender a sua verdade, a andar nos seus caminhos, ó Pai. Que possamos, ó Pai, ficar atento ao que o Espírito nos ensina, ó Deus, e que o Espírito de Deus toque no nosso coração, para que possamos, Senhor, corrigir as nossas atitudes, o nosso pensamento e servir ao Senhor de coração e integridade, pautado, Senhor, na luz do Teu Evangelho. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, bom dia. Espera aí só um minutinho.